Fala galera, eu sou o professor Flávio, professor de Física aqui no Repertório. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente a gente deve gastar mais energia ao longo do ano estudando na Física para o Enem e outros assuntos que aparecem com menos frequência, porém a gente não pode ignorar completamente. Então a ideia hoje não é falar deixa de estudar isso aqui. Não, a ideia hoje é gaste mais energia com isso e menos com isso. Vamos lá? Todos os conteúdos de física podem aparecer no Enem, tá? Dá para encaixar tudo da física dentro da matriz de referência. Ali nas competências e habilidades, fica bem aberto para eles colocarem praticamente qualquer coisa. Com exceção de alguns assuntos de física moderna, dá para a gente encaixar praticamente qualquer coisa ali. Então, por isso que vira e mexe, a gente tem surpresas nas questões de física que aparecem na prova, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é onde vocês devem dar mais peso, mais profundidade e onde vocês devem estudar, sim, porque não dá para ignorar praticamente nada, mas sem se preocupar tanto, tá? Sem se aprofundar tanto. Fechou? Então, vamos nessa para a gente entender o que é necessário fazer ao longo do ano para ter um alto desempenho e até chegar a fechar a prova. A prova não, né? Chegar a acertar todas as questões de física, porque física, como a gente sabe, faz parte de ciências da natureza. E me contem nos comentários, das três, biologia, física e química, qual que vocês têm mais dificuldade? Normalmente é física, né? E física acaba se tornando um diferencial entre alunos que conseguem ser aprovados em cursos de alta concorrência, igual a medicina, e os que não são aprovados. Porque biologia e química, não estou menosprezando as matérias, pelo amor de Deus, mas a galera acaba que vai melhor, né? Vai bem. Ou melhor que o normal, que a média, vamos dizer. Enquanto física é uma pedra no sapato, né? Então vamos nessa. Então a gente vai começar de assuntos menos recorrentes até o mais recorrente de todos. Lá no final do vídeo eu vou falar para vocês, tá? Olha só, começando pelo que menos impacta a nota. Menos impacta a nota por quê? Como assim? Os assuntos que são bem menos recorrentes, que quase não aparecem, quando aparece, eles acabam pegando muita gente de surpresa. São questões que acabam sendo erradas pela maioria das pessoas, e aí, quando a questão tem um TRI muito alto, ela acaba valendo menos ponto lá na sua média final, tá? Então, tem assuntos que acabam impactando menos e é por onde a gente vai começar. E também por isso eles devem impactar menos na sua rotina, no sentido de que você não tem que gastar tanta energia estudando isso, tá? Eu vou falar aqui com vocês quantas questões já caíram do assunto em toda a história do Enem, de 2009 até 2025, Enem e PPL mais regular, então se é uma baixa, alta, média recorrência, e o que importa é saber daquele assunto ali, tá? Então a ideia aqui não é uma aula de, eu vou te ensinar alguma coisa de cinemática, eu vou te ensinar alguma coisa de circuito elétrico, de eletrodinâmica, de eletrostática. Não, é a gente trocar uma ideia sobre onde vocês devem depositar mais energia ao longo do ano. Fechou? Começando aqui por eletrostática. Só em 17 anos a gente teve 8 questões de eletrostática. Considerando que tem Enem regular e Enem PPL, são 34 provas, né? Então, de 34 provas, eu ter apenas 8 questões, concorda que é um assunto de baixíssima recorrência? Baixíssima recorrência. Então, acaba que é um assunto que a gente, muitas partes dele, a gente passa assim para entender o conceito que pode ter algo que ajuda a gente a compreender melhor a ideia de eletricidade, mas a gente não gasta muita energia com isso aqui, tá? O que é importante saber? A ideia de carga elétrica, processos de eletrização, e eu diria inclusive que aqui de eletrostática é a parte mais importante, tá? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Atração e repulsão, né? Entender que cargas positivas repelem outra carga positiva e atraem negativas, ou seja, né, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Entender um pouquinho de campo elétrico, mas só como conceito. Inclusive, campo elétrico, né, acaba que é algo que todo mundo fala, não, isso não cai no Enem, mas caiu em 2025, né? Caiu, tinha que entender um pouquinho de campo elétrico para responder uma questão lá. Então, como eu disse, a gente não pode ignorar nada. A gente só deposita mais ou menos tempo, mais ou menos energia em alguns assuntos. Fechou? Então, eletrostática, gente, é onde a gente começa aqui com baixíssima recorrência no Enem. Depois a gente vem para magnetismo e eletromagnetismo.
Ou seja, aquela parte ali que estuda ímãs, que estuda sobre indução eletromagnética. Nos últimos 17 anos, ó, nos últimos 17 anos, ou seja, vou até escrever aqui de novo, hein? Em 34 provinhas, tá? Eu não incluí aqui a segunda aplicação, quando já teve, né? Teve 2 vezes que teve segunda aplicação por problemas de... Teve um ano que teve ocupação nas escolas, né? Tipo uma greve dos estudantes, eles ocuparam a escola, teve que ter segunda aplicação. E em 2009 também o Enem, ele vazou. E aí teve que aplicar de novo. Eu não incluí aqui, tá? Teve o Enem cancelado em 2009. Então, 15 questões em 34 provas, gente, percebem que é algo que não vai estar lá todo ano na prova. 2025 teve, da panela de indução, mas não é algo que a gente deve esperar que vai estar todo ano. Mas tem pontos aqui, ó, que são importantes a gente saber dominar, porque quando aparece, são eles que estão lá, tá? Então, baixa recorrência. O que é importante entender? Campo magnético gerado por corrente elétrica. Quando você tem um fio passando corrente elétrica, vai ter um campo magnético ali no entorno daquele fio. Força magnética sobre cargas e condutores. Quando tem uma carga elétrica se movendo em uma região de campo magnético, vai ter uma força ali atuando sobre essa carga ou sobre um condutor, tá? Isso aqui é muito importante, ó, indução eletromagnética. Dentro aqui de magnetismo e eletromagnetismo é a parte mais cobrada, tá? Indução eletromagnética. Isso aqui faz parte também, ó, de indução, variação do fluxo. Essa parte de transformação de energia também tá tudo dentro desse bolo aí da indução eletromagnética, né? A indução eletromagnética, ela é a chave para a geração de energia elétrica lá nas usinas, em praticamente todos os tipos de usinas, só na usina solar fotovoltaica que não se usa a indução, tá? Então, é muito importante por isso. E a gente tem o fogão de indução, que apareceu no último ano, né? Então, essas transformações de energia, envolvendo aqui eletromagnetismo, são importantes. Apesar de ser um assunto de baixa recorrência, é bom entender eles, porque ano sim, ano não, mais ou menos, costuma aparecer. Fechou? Beleza. Depois temos hidrostática. Hidrostática já começa, ó, a subir um pouquinho, né? 22 questões em 17 anos, em 34 provas. Ainda podemos dizer que é baixa recorrência, tá? Porque ainda não tem uma tendência de todo ano tá lá, né? Não tem. Então, o que que importa saber de hidrostática? Pressão em fluidos, altura de coluna líquida, densidade, empuxo, tá? Por exemplo, 2025 teve uma questãozinha de pressão. Apesar de não ser pressão em fluidos, a gente aprende pressão aqui em hidrostática. Então, pressão igual força sobre área, né? Então, não é um assunto também que dá para deixar totalmente de lado. Na verdade, nenhum dá, né? Mas a gente tem que dar um pouquinho de atenção para ele, porque pode aparecer, tá? Eu sei que deve ter gente pensando aí, não, mas tudo você vai falar que tem que dar atenção porque pode aparecer? Calma, que vocês vão ver coisa aqui pra frente ainda que eu não vou falar que tem que dar um pouquinho de atenção, não. Você tem que moer de estudar o assunto, tá bom? Beleza? A hidrostática ainda é baixa recorrência. Agora com dinâmica, 31 questões em 34 provas, a gente pode dizer que todo ano praticamente tem uma questãozinha de dinâmica. Percebe? É praticamente, se fosse 34/34, eu poderia dizer que na média sempre tem uma questão, né? 31/34, a gente pode dizer que quase todo ano, assim, mas praticamente todo ano tem, tá, gente? Então eu digo que é média recorrência. O que é importante saber de dinâmica? O que é dinâmica? É a área da física que estuda movimento, analisando as forças que atuam ali, né? Situações que tem movimento e força atuando. Então, leis de Newton é o básico do básico para dinâmica, concorda? Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Tem que saber, porque senão você não consegue desenvolver no restante. Força resultante, que é saber. Opa, peraí que eu apertei o botão errado, era esse aqui, ó. Força resultante, né? Que é saber determinar a soma das forças, já que é um vetor, tem que fazer uma soma vetorial. Isso aqui, ó, eu diria que é a parte mais recorrente aqui de dinâmica, atrito, tá? Tem que entender a diferença de atrito estático e cinético, saber fazer cálculo, saber para onde aponta a força de atrito. Lembra que o atrito ele é
sempre contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento do corpo com a superfície. Não é contrário ao movimento. Inclusive, eu vou aproveitar aqui até para ensinar algo no sentido do conteúdo mesmo, que não é o objetivo da aula, mas isso eu quero falar. Raciocinem comigo. Quando a gente está caminhando, nosso pé com o chão tem atrito, por isso que a gente consegue andar. Tem gente que acha que o atrito é sempre contrário ao movimento. Se fosse assim, eu estou indo para frente, o atrito está para trás do meu pé com o chão. Mas na verdade, a gente tem que pensar na tendência de movimento entre meu pé e o chão. Meu pé empurra o chão para trás, o chão empurra meu pé para frente. E é essa força do chão empurrando meu pé para frente que é o atrito. Então, o atrito está para frente, é o atrito que nos move quando a gente está caminhando. Só você parar para pensar, quando eu estou caminhando, que eu forço o pé, empurrando para trás, se meu pé deslizasse, ele deslizava para onde? Ele deslizava para trás, não é? Se o chão estiver ensaboado, por exemplo. Então, o atrito está ao contrário dessa tendência de deslizamento. É para frente, beleza? Força normal, que é a força de contato entre superfícies, é importante entender ela, porque inclusive o atrito depende da normal. Força de tração, de vez em quando, acontece de aparecer, e dinâmica do movimento circular. Mas, com certeza, a parte mais importante aqui é atrito, mas para entender atrito você tem que estudar as leis de Newton, e aí acaba que uma coisa vai puxando a outra, né? Dinâmica é um assunto que vai se sobrepondo, sabe? Você tem que pegar ali o começo, entendeu? A base, para poder entender as forças que tem ali para frente. Fechou? Ótica, ó, ótica já começou a ficar mais quente o negócio, ó. 39 em 34. 39/34 nos mostra o quê? Que todo ano tende a ter pelo menos uma questão. É óbvio que você pode pegar uma provinha em algum ano e falar, não, não teve nenhuma, mas aí tem outro ano que tem duas, né? Acontece. Então eu digo que é média recorrência. O que é importante saber de ótica que vai aparecer? Os fenômenos óticos. Reflexão, refração, polarização, que acaba que se confundem com os fenômenos ondulatórios, né? Já que a luz é uma onda, né? Ela se comporta como onda ou como partícula, mas aqui a gente está falando de ótica geométrica, né? Mas na ótica geométrica, na verdade, a gente nem faz essa falar a onda aqui está se comportando como partícula ou como onda. A gente inclusive retrata a luz na ótica geométrica como raios de luz, né? Então acaba que essa ideia nem entra muito aqui na ótica geométrica. Mas enfim, os fenômenos óticos, que acabam sendo os fenômenos ondulatórios, né? Então, vou falar de novo, tá? Reflexão, refração, difração, polarização, que mais? Efeito Doppler acontece com a luz? Acontece, mas a gente acaba não estudando ele aqui na parte de ótica geométrica, tá? Os principais são esses mesmos, esse mesmo que eu falei. Então, formação de imagens, apesar de não ser muito comum, de vez em quando aparece. Cores e espectro visível, isso é importante saber, tá? Saber qual cor tem a maior frequência, qual cor tem a menor frequência, qual que tem a maior frequência das cores visíveis. Violeta, né? O violeta, ó, violeta tem maior frequência e o vermelho tem menor frequência. E aí acima do violeta tem o ultravioleta e abaixo do vermelho tem o infravermelho. Nossa, tem um pernilongo voando aqui, eu tô na vontade de matar ele e vai acabar me roubando meu sangue. Olha só. Então, é importante saber sobre isso, tá? E visão humana. Visão humana também aparece de vez em quando, daltonismo, ali numa interdisciplinaridade com biologia, tá? Problemas de visão. Então, isso entra aqui dentro da ótica. É um assunto que a gente já tem que começar a gastar mais energia, tá? De dinâmica para frente, a gente já tem que depositar um pouquinho mais de foco de energia, que é assunto de grande chance de estar lá na sua prova, tá? Grande chance mesmo. Apesar de ser média recorrência, como eu disse, ótica, na média, pelo menos uma questão vai ter. Fechou? Trabalho e energia, ó, ótica 39, trabalho e energia 40, é bem parecidinho, né? 40 questões, eu já vou chamar de média alta, que de 40 para cima eu começo a ter um pezinho na alta recorrência, né? 40 questões em 17 anos, então em 34 provas, né? O que é importante saber aqui, gente? Isso aqui é muito importante mesmo, trabalho e energia,
porque acaba que, inclusive, tem questões de trabalho e energia que se confundem lá com a questão de eletromagnetismo, produção de energia elétrica, por exemplo, na usina hidrelétrica, tá? Então, é um assunto que ele tem essa pegada interáreas da física e acaba tendo até interdisciplinaridade, por exemplo, com a química. Às vezes, uma pergunta sobre produção de energia pode ter essa pegada da química com a física juntos, tá? O que é importante aqui? Energia cinética e potencial é o básico, né? Lá da energia mecânica. Ó, energia cinética e potencial. Conservação de energia, sistemas conservativos, importantíssimo. Energia mecânica se conserva, se não tiver atrito nem resistência do ar. Então, você tem que saber analisar e resolver situações dessa natureza, de conservação de energia, que tem transformação de energia, então a energia não se perde, ela se transforma, né? Potência e rendimento também são relevantes. Tipo, eu preciso levar água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, 3.000 litros por minuto ou por hora. Qual que é a potência da bomba que eu vou usar? Já teve questãozinha assim. Então, é um assunto relevante. Você tem que dar atenção para isso aqui, tá? Agora o negócio começa a ficar alta recorrência, tá? De cinemática para frente é coisa que a gente sabe que todo ano vai ter 2, 3 questões, tá? Então, cinemática, ó, 49 questões em 17 anos. É alta recorrência. Alta recorrência. Apesar de, na média, não tá dando ainda 2 por prova, né? Porque teria que ser 68 questões para dar, na média, 2 para 34 provas. Mas nos últimos anos, cinemática vem se tornando cada vez mais recorrente. Então, a gente com certeza tem que colocar ela como alta recorrência, tá? O que é importante saber? Apesar daqui eu ter colocado lançamento horizontal e oblíquo, eles não são a parte mais importante cinemática, tá? O mais importante cinemática acaba sendo o básico: velocidade média, gráficos, movimento uniformemente variado e uniforme também, tá? Não é só uniformemente variado, não. MU e MUV. Queda livre, que entra no MUV, tá? E composição de movimentos. Composição de movimentos, inclusive, caiu em 2025, né? Aquele aviãozinho lá em 3 dimensões, tinha que calcular as velocidades dele nessas 3 dimensões. Gente, cinemática eu sei que é uma pedra no sapato da maioria. Por quê? Porque tem um pouco, vamos dizer, muita fórmula, né? E os alunos têm dificuldade de enxergar qual fórmula usar, não é mesmo? Então, é importante dominar as formulazinhas do MU, que é velocidade igual a distância sobre tempo, né? Velocidade constante. E do MUV, nós temos 3, né? Que é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou a distância percorrida. Se for em linha reta, só num sentido, não vai fazer diferença isso. E aí os alunos acabam tendo muita dificuldade em saber qual fórmula usar dessas, né? Quando que é MU, quando que é MUV. Então, é importante dar atenção para isso, tá? Tem aulas minhas de cinemática lá no repertório. Então, inclusive tem um link aqui embaixo. Quem não é inscrito ainda lá, se inscreve, assiste essas aulas, que vocês vão conseguir perceber de maneira muito simples a diferença de MU e MUV e ver qual fórmula usar em cada situação. Cinemática vai estar no Enem de novo, todo ano tá lá, tá? Todo ano tá lá, não dá para ignorar. Fechou? Próximo, ondulatória. O assunto recorrente mais fácil do Enem. Ondulatória. Não dá para ir para o Enem sem dominar profundamente a ondulatória. Por quê? Em poucas horas de estudo, você consegue dominar isso aqui profundamente. Também tem aula minha lá no repertório de ondulatória. Então, você, com poucas horas, consegue dominar isso. Primeiro, a parte que tem conta que cai é fácil, são cálculos fáceis. Segundo, a parte que mais cai é teórica. São ali os fenômenos, entender os fenômenos ondulatórios profundamente, tá? Gente, 74 questões em 17 anos. É de 2 a 3 questões todo ano, certeza, 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 tá?
Então, isso aqui é inegociável para quem quer ser aprovado. Entender ondulatória, altíssima recorrência no Enem. Frequência, período e comprimento de onda é o básico para você dar andamento no restante, né? Velocidade e propagação da onda, que é aquela formulazinha, né? V igual a lambda F. Intensidade e amplitude, né? Fenômenos ondulatórios, tem que entender todos, tem que dominar todos. Aqui eu coloquei, ó, reflexão, interferência, difração, ressonância, efeito Doppler, faltou refração e faltou polarização. São esses 7 aqui, tem que dominar todos eles. É a parte mais recorrente de ondulatória, são os fenômenos ondulatórios, tá? Então você tem que entender quando que pode acontecer uma ressonância. O que depende para a ressonância acontecer? Igual a questãozinha da Mônica de 2025. O que é o efeito Doppler? O que eu sinto? O que eu percebo, na verdade, quando está acontecendo um efeito Doppler? Da ambulância, o som fica mais agudo quando ela está aproximando, fica mais grave quando ela está afastando. E a polarização lá no óculos do cinema 3D, como que isso acontece? Tem que entender profundamente cada um desses fenômenos, porque sempre vai cair um deles na prova, tá? Senão, você chegar lá sem conhecer isso, você está assinando um atestado de que vai errar uma questão. Isso vai fazer diferença na aprovação, tá? Espectro eletromagnético, né, que é aquela parte de entender que à medida que a frequência aumenta, a gente tem uma diminuição do comprimento de onda, entender ali onde se encaixa cada uma dos tipos de onda, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, beleza? Então, tudo isso aqui é muito importante porque é a parte mais fácil da física do Enem, ondulatória, tá? Se eu falasse, se um aluno me perguntasse assim, faltam 2 semanas para o Enem, eu não sei nada de física, o que eu posso aprender para garantir pelo menos 2 questões? Sim, 2 semanas dá para aprender mais que isso, tá? Eu vou falar, faltando 2 dias. Vocês não vão fazer isso, né, gente? Deixar para faltar 2 dias para aprender. Eu tô só dando um exemplo, viajando aqui. Eu falaria para ele aprender ondulatória, que em 2 dias ele vai aprender tudo e vai conseguir acertar essas questões que vão estar lá na prova. Beleza? Próximo. Termologia, extremamente relevante, extremamente recorrente, altíssima recorrência, 77 questões nos 17 anos de Enem, do novo Enem, tá? O que é a parte mais importante de termologia no geral? O que é termologia, né? Tudo de temperatura e calor e termodinâmica, né? Só que a parte mais recorrente mesmo é calorimetria, tá? Calorimetria. Aqui, quando eu digo 77 questões, está incluso as outras partes da termologia. Está incluso termodinâmica, está incluso termometria, tá? Mas o que mais cai mesmo é calorimetria. Entender a diferença de temperatura e calor, entender calor sensível e calor latente, né? Que quando um corpo recebe calor e varia a temperatura, é o calor sensível. Quando muda o estado físico, é o calor latente. Saber as mudanças de estado físico e os cálculos relacionados a isso, né? Tem lá as formulazinhas, ó, do calor sensível, que é igual a mc delta T, e do calor latente, que é igual a m vezes L. Tá? Não vou entrar em detalhes, que não é o objetivo do videozinho aqui. Processo de transferência de calor. Isso vai estar na prova, gente, igual teve em 2025. Qual é o processo de transferência de calor que está acontecendo em tal situação? Todo ano tem uma pergunta disso. Quando não tem, é raro, tá? A do ano passado, lá 2025, falava sobre das mariposas perto da lâmpada, que era irradiação, né? Potência térmica, né? Ó, você tem lá uma situação que tem lá uma certa potência, igual quantidade de calor sobre tempo, né? Para calcular a potência térmica. Então, eu tenho, por exemplo, aquela questão que foi anulada em 2024 da chaleira térmica, né? Da chaleira elétrica. Então a gente tinha que calcular a potência dela lá, dada a quantidade de calor, o tempo. E aí ela foi anulada porque deu um valor meio absurdo lá, o rendimento e eficiência energética, né? Que é o que foi essa questão que foi anulada. Então tudo isso aqui que eu listei são muito importantes dentro da termologia. Fechou? Basicamente tudo isso aqui que eu coloquei faz parte da calorimetria, né? Por exemplo, termometria. A gente perde um tempão lá na escola aprendendo a fazer conversão de Celsius para Fahrenheit, não perde? Ou de Fahrenheit para Celsius? Não cai. Não cai. Se você ainda está no ensino médio e está aprendendo isso,
beleza, faz parte lá do currículo da escola, mas saiba que no âmbito de Enem, você está perdendo tempo, tá? Infelizmente, é o sistema, né? Só e por último, o mais odiado dos assuntos da física do Enem e o mais recorrente. Que ironia, né? O assunto que os alunos têm mais dificuldade é o que mais cai. Eletrodinâmica. 98 questões em 17 anos. 98 questões em 34 provas. É praticamente 3 questões por ano. Concorda? 3 questões por ano. Você deixar de acertar 3 questões de um mesmo assunto, você não acha que vai prejudicar a sua aprovação? Então tem que estudar isso aqui, tá, gente? Altíssima recorrência no Enem. Também tem aula minha de eletrodinâmica no repertório. O que importa saber? Corrente elétrica é o básico do básico da eletrodinâmica, né? Eletrodinâmica faz parte do estudo do movimento das cargas elétricas nos circuitos, né, que é a corrente. Então, é o básico do básico. Depois, resistores e as leis de Ohm, efeito Joule, né? Um resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica. Potência elétrica e consumo de energia. Circuitos elétricos é onde você junta tudo, né? Junta tudo, embola e monta um circuito ali. E sempre tem, né? Ano passado teve 2 questões de circuito elétrico. E medidores elétricos. Amperímetro, voltímetro, né? Isso é muito, muito, muito importante, gente. Muito, muito importante. Se a gente pegar esses assuntos aqui, ó, cinemática, ondulatória, termologia e eletrodinâmica, dá fácil mais de 75% da prova, tá? Tem ano que dá até mais. Olha só, voltando aqui, trabalho e energia, então, se colocar, aí passa de 80% de certeza. Então, a base da física do Enem tá nesses últimos slides aqui. Lógico que não dá para ignorar o restante, porque se a gente precisa de um alto nível, acertar 12, 13, 14 ou 15, que é fechar, né, acertar todas, você vai ter que dominar tudo que pode aparecer ali, tá? Mas para início de conversa, para você começar a ter um desempenho acima da média, acima do mediano, acima do que as pessoas começam a acertar, é dominar esses assuntos mais recorrentes, mais relevantes. Fechou? Espero que vocês tenham tido um norte agora, tá? Do que realmente vale a pena, do que realmente vale, que importa para o Enem, porque eu sei que muita gente acha que seguindo a ordem, a cronologia e os pesos que se dá no ensino médio vai conseguir ir bem no Enem, e o que eu mais vejo são alunos que eram excepcionais no ensino médio, chegar lá no Enem e quebrar a cara no primeiro Enem que ele faz, porque ele acaba percebendo que não é o que ele estava acostumado a estudar na escola, não é o tipo de questão, não é as matérias que às vezes o professor dele passou mais rápido, é o que mais aparece lá. Enfim, o jogo é outro, apesar de chamar Exame Nacional do Ensino Médio, o ensino médio não prepara como deveria para essa prova. Fechou, gente? Relembrando, tem aula minha de tudo isso aqui lá no repertório, praticamente tudo lá no repertório. Se você não é aluno ainda, é só ir no link aqui embaixo. Te espero lá. E para finalizar, deixa um comentário aí. O que você acha da física do Enem? Ela é realmente a matéria mais difícil do Enem? Muita gente me fala isso, que é mais difícil até que matemática. E olha só, minha missão aqui é te ajudar a deixar de achar isso. Fechou? Um abraço e até a próxima.